Fala, povo querido, povo abençoado, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui com a gente, participando, passando momentos importantíssimos para falar sobre Jesus, falar sobre esse ministério lindo de Cristo, estudarmos a palavra de Deus e, acima de tudo, tendo um contato aqui entre nós e vocês. Por favor, coloque aí de onde você está nos assistindo. Nós queremos saber de onde você está nos assistindo, qual estado, qual cidade, qual país. Nós estamos recebendo mensagens de vários lugares aqui do Brasil, fora também de alguns países. Então eu quero saber de onde você está falando com a gente. Nós queremos mandar um abraço para você. Recebemos mensagens de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, recebemos mensagens lá do Piauí, o pessoal maravilhoso, Distrito Federal, lá do Acre, Rio Branco nós recebemos mensagens. Também na lição 11 nós recebemos mensagens do pessoal de Massachusetts, nós tivemos o pessoal da Inglaterra nos assistindo, Portugal. Então você que nos assiste, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado porque você está fazendo parte dessa história. E obrigado porque você está nos acompanhando o nosso ministério. E se você ainda não nos deu aquela moralzinha, vai lá no YouTube, @PaulistaLeste. Clica no sininho e fique por dentro de todo o conteúdo da Associação Paulista Leste. E se você quiser também, nós temos no Instagram, mips.apl. E você vai ter um conteúdo integral somente da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva, tá bom? Estamos chegando aqui à segunda lição do mês de outubro. Nós estamos aqui no último trimestre deste ano. A lição sobre o livro de Josué, lições de fé no livro de Josué. Trimestre passado nós estudamos sobre o livro de Êxodo, vimos ali o ministério de Moisés e agora nós estamos estudando sobre o seu sucessor, Josué. E está sendo assim maravilhosa. Se você não tem lição, vai lá, baixa o aplicativo que é gratuito, ou você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira e fazer o pedido da sua lição, para que você possa ter a assinatura. Estamos já no projeto Maná, que você pode estar fazendo ali a assinatura desse periódico para o próximo ano de 2026, tá bom? Então não fique sem a lição, é o seu pão matinal de todos os dias, é onde você vai passar tempo com Jesus, estudando a palavra de Deus e meditando nos seus ensinos, tá bom? Então perca a oportunidade e tenha essa lição que está maravilhosa. E para nós falarmos sobre ela, convidei meus amigos da semana passada, o pastor Mateus, vindo diretamente lá de Salvador, da nossa terra boa, comedor ali de acarajé, de muqueca. Tive a oportunidade de morar 5 anos na Bahia, terra maravilhosa. Estudou lá no IAN, na nossa querida FADBA, hoje é UniAN. Nós pegamos a época de IAN, né, pastor Zé Luiz? A gente tá ficando velho já nessa história. Muito obrigado por estar aqui com a gente. O pastor Mateus, ele é o pastor do OIM, Um Ano em Missão, aqui da Paulista Leste. Que Deus te abençoe, meu querido. Manda um abraço pro teu povo. Quero mandar um abraço dessa vez agora para minha igreja, a igreja que estamos plantando lá na Vila Mangaló, ali próximo a Pirituba. Também é um saudoso pastor do distrito também, né? O pastor Raí. Então, um abraço a todo o distrito de Pirituba. Muito bem. E temos aqui o pastor José Luiz, o melhor de todos. Pastor do Jardim Rincão. Manda um abraço pro teu povo, meu querido. E nessa mesa aqui só tem cara que estuda na Bahia, viu? Verdade. Tá abençoado demais esse lugar aqui. Olha aí, ó. Também morei lá 4 anos na Bahia, né? Teológico, né? Fui contemporâneo do pastor Leonardo. Conheci o pastor Mateus agora há pouco também. Uma bênção para nós. E muito bom estar aqui com vocês, viu, amigos? E um abraço aí pro povo do Rincão. Bênçãos para vocês aí. Muito bem, vamos lá para a lição número 2. Nós vamos estudar um pouquinho sobre Raabe essa semana, tá bom? Surpreendidos pela graça. Vamos fazer uma oração para começarmos a lição? Pastor José Luiz, pode orar para nós? Nosso Deus, nesse momento nós paramos para estudar, para ouvir a Tua voz, através também da lição da Escola Sabatina, da Tua Palavra. Nos conduza nesse momento e que possamos todos juntos aprendermos muita coisa boa da lição dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Verso para memorizar, Hebreus capítulo 11, verso 31, diz: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz.
A lição ela vem falando agora um pouquinho sobre essa história, muito importante. A lição de sábado fala como nós fomos surpreendidos pela graça. O que nós podemos trazer de lição especial aqui, principalmente nesse contexto que nós vamos abranger ao longo da semana, pastores? Nós percebemos que, assim como a lição vem abordando esse tema, na história de Israel, nós vimos ali como a graça de Deus ela foi derramada. Como Deus teve paciência com o povo e como Deus surpreendeu o povo em cada milagre, em cada detalhe, em cada cidade, em cada conquista. E outra coisa, também olhando a história de Israel no deserto, nós vimos também e percebemos quão difícil foi liderar esse povo. Como foi difícil ser líder desse povo. E quantas situações de pecado realmente ali, desobediência, ingratidão, nós percebemos. E apesar de tudo isso, a graça de Deus se mostrou infinita, de várias possibilidades, e surpreendeu a nós e ao povo também. Acho que na nossa jornada de fé, nós já nos deparamos com a pergunta, né? Por que eu fiz isso de novo, né? O povo de Israel, ele está em uma trajetória. Eles estão trilhando, passaram pelo deserto e estão para entrar na cidade prometida, né? No povo. No momento em que eles receberam a promessa, esse povo, eles eram escravos e agora passaram pelo deserto, são livres e estão para alcançar a nova Canaã ali, a Canaã presente ali para eles. Nós também estamos indo para aquela nova Canaã, Canaã celestial. Então nós temos muitas lições a tirar da história daquele povo, que é um povo que estava militando por alcançarem uma terra boa, ampla, que manava leite e mel. Essa era a promessa que eles receberam. Eles caíram e a gente tem a oportunidade de aprender com as quedas que aquele povo teve também. Quando a gente olha essa questão de segunda chance, terceira chance, quarta, né? Nós sempre nos lembramos da história de Israel, a gente lembra da história de Pedro. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Não é 7, mas 70 vezes 7. Mas já percebeu que a graça, muitas vezes, nós queremos que ela seja demonstrada a nós. E às vezes nós queremos que somente a justiça seja implantada na vida dos outros. Sim, verdade. E isso daí que a gente tem que parar para pensar às vezes na nossa vida, na nossa caminhada como cristão, né? Quando é com a gente, nós queremos graça. Quando é com os outros, nós queremos justiça. E por que às vezes nós somos tão duros com as pessoas e queremos que as pessoas sejam tão dóceis conosco diante das nossas falhas? Israel mostra muito, muito disso, né? Como que a gente pode trabalhar esses contextos? Em relação aqui à segunda chance, pastor Leonardo, nós percebemos que se Deus deu uma segunda, porque houve a primeira, né? E a primeira chance foi algo assim espetacular que Deus deu. Vimos na semana passada a receita, Deus orientou todo o povo o que fazer, o que não fazer, não é? E nós percebemos que o povo de Israel, eles se envolveram em pecados, em dois aqui particularmente, onde a lição aborda. Primeiro foi ter relações sexuais com moabitas, né? Com mulheres que não pertenciam ao povo de Deus, povo de Israel. E o outro ponto também foi a questão da idolatria. Então, eles tiveram esses dois pecados específicos, relações com mulheres de outra nação e idolatria até Baal, a Baal. E nós percebemos aqui que o povo estava tão revoltado na primeira chance que Deus deu, logo no início, para ser um grande povo. Eu separei aqui um texto bíblico de Números 14 e o verso 4. Olha o que o povo chegou a dizer. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão, um líder, e voltemos para o Egito. Misericórdia. O Egito estava melhor para eles, pela a situação que eles viviam como escravos ali, aqueles anos todos. Praticamente eles nem comiam direito como escravos. Sofriam ali tantos anos, gerações na verdade. Infelizmente o povo, ele não queria um líder terreno, não queria Josué, e também o povo não queria o próprio Deus. Então quando o povo recusou Josué como líder, ele também estava recusando o próprio Deus, que era o Deus que guiava o povo pelo deserto. Então eles caíram, falharam, não somente uma vez,
Mas a graça que é apresentada no Novo Testamento de uma maneira bem abundante também se reflete também no Antigo Testamento, nessas experiências que nós podemos ver na trajetória do povo ali no deserto. Essa conquista da Terra Prometida foi obtida mais mediante um preparo. Os espias foram enviados, né? E poderia se perguntar, por quê? Qual a necessidade? Se Deus já vai atuar, já vai conquistar para nós, qual seria a necessidade de enviar novamente espias? Josué ele envia novamente, né? Mas eu gostei muito da lição, e uma frase aqui ainda no dia de sábado diz assim, né? Que, no entanto, a garantia do apoio divino não anula a responsabilidade humana. Deus também, da mesma forma, promete estar conosco, está nos ajudando em nossas batalhas, mas isso não tira de nós responsabilidades. Como pais de família, nós temos a necessidade de zelar pela nossa casa, pelo nosso lar. Deus prometeu estar conosco, mas nós devemos ali estar fazendo o nosso trabalho também, provendo o maná espiritual, fazendo aí a assinatura da lição, né, pastor Leonardo? Cuidando da família. Então, o povo recebeu a promessa de que aquela cidade seria conquistada, mas cabia a eles fazer todo o trabalho estratégico, confiar no poder de Deus e ter os cuidados, percalços necessários, né? E é onde que a gente vê, né? Deus ele dá a primeira chance, dá a segunda chance para esse povo, porque Deus é misericordioso, né? Ele estende a sua graça, e graça é algo que você não compreende, você só aceita. E quando nós entramos para o contexto de valores, principalmente inesperados, quando nós vamos para a lição ali de segunda-feira, que é uma ponte para a história de Raabe, Raabe ela é conhecida porque ela mentiu para proteger os espias. Quer dizer que Deus aceita mentira, pastor? Opa, essa aqui é uma pergunta difícil que alguns até confundem, né? Na verdade, pastor Leonardo, isso aqui é uma questão ética, tá? É uma questão ética aqui. Alguns pensam assim, mas foi uma mentira boa, a boa mentira, né? Mentira, não tem boa mentira, né? Mentira Foi uma branca, mentirinha, provavelmente mas ela mentiu para salvar os espias. Irmãos, a gente tem que separar as coisas, um ato de bondade da Raabe, com também a mentira. Raabe pecou? Claro que pecou, né? Ela errou? Claro que ela errou. Então, a questão aqui é fundamental. Houve sim o erro de Raabe por mentir, mas também, por outro lado, também houve a bondade dela, né, em relação a proteger aqueles dois homens. E isso aqui é o ponto principal. E foi nesse ponto que Deus olhou com misericórdia para Raabe e com graça. Foi esse ponto que levou a ser destacada na galeria da fé. Então, na nossa história, assim como de Raabe também, nós temos pontos altos e pontos baixos. Isso também se reflete nas histórias bíblicas também. Davi ele é exaltado ali, chamado homem segundo o coração de Deus, mas ele também teve falhas, ele errou, ele pecou, mas o ponto do arrependimento, da confissão que o tornou e deu a ele esse novo coração. Raabe aqui é expresso o momento em que ela mentiu, mas a Bíblia exalta a fé dela no ponto em que ela acolheu e que ela cuidou daqueles espias. Foi isso que tornou digna de estar na galeria da fé. Eu quero ler esse texto que o pastor Mateus acabou de citar, né, da Galeria da Fé, de Hebreus 11:31, que diz assim, ó: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, mas acolheu com paz aos espias. Isso aqui é maravilhoso, né? Alguém que realmente era improvável, de forma inesperada, estar aqui e esteve. Apenas por um detalhe, porque Raabe escolheu o Deus de Israel. Aqui ainda diz assim, o Senhor usou o que era bom de Raabe. Quando ela encontra os espias, ela diz, o vosso Deus vai entregar essa cidade na mão de vocês. Então, ela já tinha ouvido falar sobre o Deus de Israel. Ela já conhecia a magnitude desse Deus. E ela reconhecia ele como Deus. E isso que é o surpreendente. De uma pessoa que era pagã, reconhecer a soberania do nosso Deus.
Às vezes, até quem se diz cristão, não entende ou não acredita na soberania do nosso Deus, né? E uma mulher que não tinha contato com a cultura, sabia que esse Deus estava vindo para poder libertar aquele povo e principalmente conceder aquela cidade a eles. O texto que o pastor leu falou e não esconde os erros dela, destaca até mesmo entre a sua profissão que ela tinha. Isso. É uma frase que tem ali o contexto de algo ruim, ela é destacada como prostituta, mas que ela foi salva mediante a fé que ela expressou no Deus que ela conheceu. Então, em meio a uma cultura decadente, corrupta, e ao próprio estilo de vida pecaminoso de Raabe, Deus, em sua graça, viu uma centelha de fé por meio da qual ele poderia salvá-la. O Senhor usou, aqui destaca a lição, o que era bom em Raabe, que era a fé nele e a escolha de pertencer ao seu povo, Sim. mas nunca a aprovou tudo que ela fez. A gente pode dizer que Raabe realmente foi um valor num lugar inesperado. Porque sair uma mulher que ajudou o povo de Deus, queria acabar com a cidade de Jericó, sair alguém dali, né? Era algo realmente inesperado. E outra coisa, eu fico pensando, meus amigos, e vocês aí de casa. Raabe e sua família foi salva. Mas imaginem se toda a cidade também tivesse aceitado e reconhecido o Deus de Israel como Deus verdadeiro. Teria acontecido o que aconteceu com Nínive. Sim. Todos estariam salvos. A cidade não seria destruída. Os muros não seriam destruídos. Não é? E o povo poderia estar vivo, né? Estar bem como Raabe ficou. E essa é a questão que a gente tem que parar para pensar, né? Deus, ele esgota todas as possibilidades para poder salvar o ser humano. Deus, como ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é o conhecedor e sabedor. Através da sua onisciência, as escolhas dos seres humanos, em um momento Deus lança o anátema, como a lição vem dizendo. E a partir do momento que ele lança esse julgamento, aí não há o que ser feito, né? E essas nações, pastor Leonardo, a gente pode olhar assim, nossa, mas Deus foi tão duro, direto, não. Porque Raabe sabia. Eu sei que o Deus de vocês vai o quê? Vai entregar a terra. Vai entregar. Ele vai conquistar. Como é que Raabe sabia? A fama de Israel já estava correndo. Ou seja, Deus deu graça para outras nações também. Não foi só para Raabe. Foi para Jericó toda e outras nações vizinhas. E esse momento ocorre conforme uma promessa, uma profecia muito antiga. Quando Abraão ele está vivo ainda, ele recebe a promessa de que sim, o povo passaria um tempo, 430 anos ali no Egito, mas que sairia de lá. E Deus descreve como é que eles iriam sair com posses, porque os egípcios dariam ali a provisão, essa provisão, como nós vimos na lição do trimestre passado, eles constroem o tabernáculo, agora livres, eles são um povo de identidade, mas as histórias de livramento, as histórias de proteção em meio ao deserto, as histórias de livramento lá no Egito, fazem com que esse povo que tem uma identidade, a identidade está em Deus, cheguem até essas novas nações. O povo estava passando, mas olha, esse é o povo de Israel, o povo do Deus que livrou-os da mão dos egípcios lá no passado. Então ela chega a ter o entendimento, e isso demonstra que Deus tem um interesse em salvar não somente a nação que foi escolhida para ser representante, mas o desejo de Deus era alcançar todos. Porque o povo também não alcançou aquela terra, aquela promessa antes? Porque não havia se enchido a medida de iniquidade, ou seja, estava sendo dado graça, misericórdia para aquele povo, o povo de Canaã, e também o povo do trajeto também. Se Raabe teve a oportunidade, toda aquela nação teria se acolhesse o povo de Israel. Sim. E onde nós entramos nessa parte de terça-feira, né, do novo compromisso, Raabe, ela era muito... o acordo de Raabe foi muito claro, né, a respeito sobre vida por vida, bondade por bondade. Uhum. E é uma das coisas que a lição vem trazendo a temática, e principalmente comparando a respeito sobre a Páscoa que aconteceu ali, a forma como Deus protegeu também o povo de Israel quando passou o sangue nas portas. Uhum. Como que a gente pode trabalhar esse novo compromisso com Deus, a história de Raabe aqui para nós nos dias de hoje? Eu quero ler o texto bíblico de Josué 2,18, que eu destaquei esse texto,
que diz assim: E se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio escarlata ou vermelho, a janela por onde nos fizer descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família e teu pai. Parando aqui, ó. Lá, quando Deus livrou o povo de Israel, na 10ª praga, é interessante que aquela praga não era específica para os egípcios, tá? Aquela praga era para todos. Se algum israelita não tivesse feito o que Deus mandou, marcar as portas, a questão do cordeiro, como assar, como comer, enfim, os pães, eles também teriam perdido os seus primogênitos, né? Lá foi a porta, aqui foi a janela. É uma alusão também interessante, né? Lá o anjo ia passar, ali o povo de Israel ia passar pelo poder do Senhor. E esse pano vermelho aqui na janela é uma alusão muito clara da marca o quê? De um tipo de proteção do sangue, sabe? E ali foi feita uma aliança com Raabe, né? E aquela aliança foi feita e foi cumprida. Porque Israel, quando fazia uma aliança, era como se Deus também tivesse o quê? Aprovado. Essa palavra misericórdia, aqui que é traduzida, é difícil, a lição trata, né, de definir em um só idioma. É algo muito amplo, mas pode ser visto como bondade, vida, temor, misericórdia, amor leal. Ela aparece também em Êxodo capítulo 20, verso 5. Aqui o contexto, o compromisso que ela faz é a adoração ao Deus que ela ouviu falar e que ela tem perante ela a oportunidade agora de adorar. Essa adoração é feita em um terraço, né, que era um local na antiguidade, como descreve aqui a lição, que se adorava deuses pagãos também. Então esse livramento ocorre nesse local e quem sabe ela pudesse estar cultuando outros deuses, mas ela agora reconhece o Deus verdadeiro. E aí em Êxodo capítulo 20, aqui no versículo 6, diz assim, ó: Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus faz misericórdia, recede aqui, né, no texto hebraico, né, recede, ele tem esse amor leal por todos aqueles que decidem guardar, amar a ele como Deus verdadeiro. E essa oportunidade é estendida não só para aquele povo, mas para todo aquele que decidisse simplesmente amar, reverenciar a Deus. Verdade. E aqui é onde nós entramos na parte de quarta-feira, né? Valores conflitantes. Capítulo 9 de Josué começa nos informando que reis cananeus que governavam pequenas cidades ali decidiram criar uma coalizão contra os israelitas. Aí começa os habitantes de Gibeão a decidirem fazer uma aliança com Israel. Começa-se agora as alianças entre cidades, para ver se você tem uma proteção, se você não tem, acordos políticos. E consequências acontecem mais à frente sobre isso, né? O que nós podemos falar sobre esses valores conflitantes que a lição vem trazendo? Era comum, sim, como você falou, pastor Leonardo, a questão das alianças. Só que aqui teve um problema. Deus não foi consultado sobre essa aliança. E houve também ali uma certa mentira, né, dos gibeonitas, né? Então, eles meio que enganaram, né? Enganaram o povo de Israel para se autoproteger. Ou seja, eles também sabiam quem era o povo de Israel. Eles sabiam quem o povo de Israel era e o Deus do povo de Israel. Então houve ali uma mentira deles. A aliança foi feita. Interessante, né? Que Deus sempre pediu: consulte o sacerdote quando for fazer alguma aliança. E eles não fizeram essa consulta, fizeram por conta própria a aliança, prometeram que não iriam matar os gibeonitas, não é? E essa aliança foi feita. Só que depois de um tempo, olha o que aconteceu. Eu marquei aqui um texto de 2 Samuel 21 e o verso 1. A aliança foi feita, né? Deus ali aprovou. Os gibeonitas passaram, depois da descoberta da mentira, a ser o que? Servos dos israelitas, né? Eles passaram a ser servos, iam carregar lenha, carregar água. Mas olha o que aconteceu em 2 Samuel 21, 1, diz assim: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor,
E o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou a quem? Aos gibeonitas. Ou seja, a aliança tinha sido feita no passado. Deus, quando promete algo, ele cumpre, tá? Mesmo que foi de forma o quê? Equivocada pelo povo de Israel. Então, Saul matou alguns dos gibeonitas, alguns sobraram, e a fome veio à terra por conta disso. 3 anos, gente. Isso aqui é muito interessante. Ou seja, a promessa de Deus aos gibeonitas aqui, passaram-se que anos e anos. Isso aqui eu achei muito interessante, sabe? Demonstra o dever fundamental, né? O povo de Israel estava a transitar e chegar ao local prometido, se encontra ali com Raabe, com os gibeonitas, mas eles deveriam ser fiéis aos princípios e ao Deus que eles decidiram seguir. Assim também nós hoje, como líderes, os irmãos que estão ouvindo, nós temos um papel de ser representante de Deus e seguir os seus princípios. E o último parágrafo aqui da lição, nesse texto de quarta-feira, diz assim, ó: o dever fundamental de um líder de Israel, bem como qualquer líder cristão, é buscar a vontade de Deus. Ao negligenciá-la, os israelitas foram levados a violar as condições fundamentais da conquista da terra, ou a quebrar um juramento feito em nome do Senhor, o qual eram obrigados a cumprir. Aí a pergunta é bem reflexiva. Você já entrou em um dilema, tentando conciliar 2 valores bíblicos que parecem estar em conflitos? É importante a gente consultar a Deus em nossas decisões, buscar a sua vontade para melhor representá-los. E toda e qualquer aliança que possamos fazer, contrato, ação, tem que estar de acordo com esses princípios estabelecidos. Então a lição fica: nós devemos consultar ao Senhor. Pode parecer bom, mas os gibeonitas estavam ali precisando da artimanha, da astúcia de uma mentira para poder fazer esse pacto. E Deus é um Deus santo, né? Não tem ali comunhão com as trevas. Eu acho interessante, né? Porque assim, aí agora a gente começa a ter uma visão. Deus, quando ele cria Adão e Eva, ele cria para que pudessem ser uma família modelo para o mundo. Sim. Por erro deles, começa a se dissipar os povos. Aí vem a história de Abraão. Abraão, ele sai da terra de Ur, vai para uma terra para poder ser abençoado. Aí começa o dilema do Egito. Desse dilema do Egito começa agora, Deus interfere mandando Moisés para poder libertar esse povo. Liberta o povo, traz. Esse povo agora começa a fazer aliança sem a permissão de Deus. Mais à frente a gente vai encontrar depois o período de juízes. Nós vamos encontrar o período monárquico, que tudo não era a vontade de Deus, mas Deus, ele vai permitindo pela sua graça que o ser humano quebra a cara. Deus nunca quis um rei para Israel, mas o povo que ficou gritando o nome de Saul. Deus não queria que os gibeonitas fizessem parte, mas Deus abençoou aquele povo, fazendo com que se tornasse agora Israel. Foi misericordioso. Agora, diante dessa graça surpreendente, o que traz para o coração de vocês todo esse contexto? Como que essa graça ela é tão surpreendente para nós também para os dias de hoje? Em relação aqui aos gibeonitas ainda, eu fico assim pensando, sabe, meus irmãos, se eles tivessem falado a verdade, assim como fez Raabe: olha, ela é prostituta, eu creio no Deus de vocês, eu peço misericórdia sobre nosso povo, sobre minha família, no caso dela, e eles poderiam ter pedido misericórdia sobre o próprio povo, e não fizeram. Mas a graça de Deus entrou aqui, como o pastor falou, Leonardo. Eu costumo dizer que a graça é quando Deus estende a mão dele para segurar a nossa. E fé é quando nós estendemos nossa mão para segurar a mão de Deus. Então, a graça e fé, elas têm que andar juntas. Deus, pela sua graça e misericórdia, ainda hoje, de maneira surpreendente, estende sua mão para segurar a nossa pela graça. E nós precisamos também estender nossa mão pela fé para segurar dele.
é aquela situação que começou de uma maneira ruim, de astúcia, de engano. Aos olhos de Deus aquilo não passou despercebido, chega um momento em que é revelado, né? O engano que os gibeonitas tiveram para com o povo de Israel, mas Deus transforma aquela situação em bênção, em misericórdia para aquele povo. Então, não existe um local, um lugar, um estágio em que você não possa ser alcançado. É só você querer. Deus transformou aquela situação em bênção. Então, a graça, ela é surpreendente, surpreendente para o povo que temeu, né? Erraram a segunda vez, como nós falamos na segunda lição, esse é o assunto que nós estamos tratando hoje, uma nova chance, e também para o povo de Israel e também para aquele povo que foi surpreendido com a graça também, os gibeonistas, aqui no caso, né? E eu vejo assim, também, pastor Mateus, algo surpreendente nessa graça de Deus. Raabe, ela casou com Malcom, né? Com Salmão, melhor dizendo, e com Salmão ali, que era da tribo de Judá, e ela tornou-se mãe de Boaz. E de Raabe que veio quem? Jesus. Uma outra graça para mim surpreendente. E é onde que a gente entra no contexto, né, da vida. Eu tinha até anotado aqui. A graça, ela se revela no intervalo das batidas do nosso coração. E graça a gente não consegue explicar. A gente vive. Aceita, como diz a música do Quarteto Arautos do Rei, né? E fim. Não tem o que ser feito. E Deus, ele é surpreendente, porque ele não pensa com o coração humano, ele não pensa com a mente humana. Ele faz com que, mesmo através dos erros humanos, alguma coisa irá se converter em bênção. Acabou abençoando uma nação que era pagã, idólatra, que tinha problemas morais, e fez com que esse povo agora pudesse se tornar agora parte de Israel. Uma prostituta também, sua família, salvando também, né? Forma inesperada. Então Deus sempre nesse caos do qual o ser humano se coloca, Deus tira a salvação. Pode deixar a mensagem final, pastor Mateus, pessoal. Eu gostaria só de ressaltar as lições que a gente pode aprender com isso também, né? Deus, ele olhou, contemplou para a fé daquela mulher que muitos não era vista, né? Era invisível. Ele olhou para aquela fé e pôde atuar com graça e com misericórdia. Assim pode ser para mim, para você e para aquele que a gente pensa não ser digno da misericórdia, como o pastor falou, né? Mas Deus olha para todos e deseja, espera, ele não tem prazer na morte, nem daquele que é perverso, mas que este se converta e receba a salvação. Então, a oportunidade para aquele povo que estava trilhando a sua jornada como povo de Deus, a oportunidade para o povo pagão que desejasse se assemelhar, e houve graça até para aqueles que tentou usar de astúcia, de engano, mas fez uma aliança que se tornou bênção para eles também. E muito bem, nós chegamos aqui ao final dessa lição, e eu creio que a história de Raabe, ela tem coisas muito relevantes para nós. Não importa onde você está, o que você esteja fazendo, o Senhor, ele vai te alcançar. Basta você permitir e você reconhecer a soberania desse Deus. Raabe, diante daquela situação, falou assim: eu conheço o vosso Deus, já ouvi falar, ele vai entregar essa terra, essa cidade nas mãos de vocês. Às vezes nós estamos aqui passando por dificuldades, lutas, e não para pensar que existe uma bênção de Deus sendo preparada para cada um de nós. Você, professor, coloque isso diante dos seus alunos. Eu não sei como vai, quando sábado você chegar na igreja, como foi a semana dos seus alunos, mas tenha certeza que existe uma bênção de Deus sendo preparada para a vida de cada um deles. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Que Deus possa abençoar vocês. Vamos terminar com uma oração? Pastor Mateus? Santo Deus, poderoso Pai, queremos te agradecer pela graça, pela misericórdia que se estende a todos nós que estamos aqui participando e também a cada ouvinte do qual chegará essa mensagem, ó Pai. Por favor, Senhor, transforma o nosso ser e que possamos ser também fonte de misericórdia e graça para nossos amigos, vizinhos,
que todos possam reconhecer em nós o teu amor. Amém. Atua com salvação em nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Eu quero te pedir, por favor, deixa aquele likezinho, curte aí. Deixa o comentário de onde você está nos assistindo. E eu tenho certeza que muito em breve nós vamos mandar um grande abraço para você e para sua igreja aí, tá bom? Por favor, coloque aí. E nos siga nas redes sociais para que o evangelho possa continuar sendo pregado. Lição de Josué. Estudamos Raabe essa semana. Semana que vem vai ter mais. E eu espero você aqui, se Deus quiser.